boa noite a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram aqui nesse momento. Irmão que se encontra com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, nossos guias espirituais, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. Jesus, sol da eternidade, caminhante das veredas invisíveis, pastor das almas errantes, tu que desceste da luz ao abismo para resgatar-nos em amor. Hoje te buscamos, Senhor, não em templos de pedra, mas no altar secreto do coração, aonde a consciência desperta entre lágrimas e recomeço. Mestre dos que sofrem em silêncio, olha por nós, espíritos ainda frágeis, que caímos, que nos perdemos, mas que seguimos te buscando, como criança que reconhece no teu olhar o caminho de volta ao lar. Em cada dor que vivemos, ensina-nos o propósito. Em cada noite escura, faz-nos lembrar que és o dia que não se apaga. Em cada cruz, ajuda-nos ver a escada para a redenção. Que o teu evangelho não seja só palavras em nossa boca, mas força viva em nossas escolhas, moral que transforma o amor em cura, fé que ilumina. Conduz nossos passos no esforço do bem. Ensina-nos a perdoar como tu perdoaste os que te feriram, a compreender como compreendeste os caídos, amar como ninguém jamais amou. Que o Espiritismo, com a sua luz consoladora, nos ajude a trilhar o caminho da regeneração, entendendo que a lei é o amor, é a vida e a escola, e que no reencontro contigo nos tornemos também luz para os que vêm atrás de nós. Permite, Senhor, que sejamos humildes sem fraqueza, fortes sem orgulho e fiéis sem ostentação. Pedimos que Deus e Jesus, nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos protegem, que derrame muita luz sobre nós, sobre aqueles que se encontram em sofrimento nos seus lares, e que essa luz faça com que a gente possa também iluminar o nosso próximo através da nossa luz, seja através de um pensamento positivo, de uma conversa, ou de uma escuta, que a gente possa também escutar o nosso próximo em silêncio e envolver ele com todas as luzes e as bênçãos que são derramadas sobre nós, que nós temos. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos com a nossa irmã Irene, e logo após a explanação do Evangelho com a nossa irmã Débora. Do Livro dos Espíritos, ainda a vida no mundo espiritual. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. A pergunta: além da simpatia que existe entre os espíritos que estão no mesmo grau evolutivo, existe entre eles afeições particulares? Sim, do mesmo modo que existe entre os homens. O laço de afeição que une os espíritos é mais forte quando eles estão desencarnados. Livres do corpo físico, eles não estão mais expostos a turbulências das paixões desordenadas. A outra pergunta: existe ódio entre os espíritos? Existe ódio apenas entre os espíritos impuros, e são eles que estimulam nos homens as inimizades e as desavenças.
Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sempre é muito bom estar aqui junto com vocês, compartilhando dessa energia que os mentores espirituais emanam para todos nós. E o tema de hoje que eu trouxe para compartilhar com vocês é sobre esperanças, lutas e consolações do mundo em que vivemos. A época de transição em que nós vivemos apresenta ao nosso olhar os quadros mais dolorosos, tanto na esfera da vida privada quanto no âmbito da vida coletiva. Nós atingimos o apogeu de um longo ciclo de experimentações e semeaduras. E é natural que o tempo da colheita se imponha às coletividades humanas. Indivíduos, comunidades e sociedade fizeram escolhas impactantes e essas escolhas nem sempre foram felizes. Estão constrangidas pela lei divina a conviver com as consequências desses caminhos trilhados ao longo dos séculos. E essas escolhas englobam desde a nossa relação com o meio ambiente, as relações sociais, econômicas, até os pormenores das nossas relações afetivas e familiares. Nós estamos vivendo o tempo da colheita e da ceifa. E nem sempre é possível aproveitar os frutos. Alguns são amargos, venenosos e cheios de espinhos. E por essa razão nós temos a sensação de que a coletividade e os indivíduos sofrem um processo de congestão. Após ingerirem substâncias tóxicas ao longo dos milênios, a náusea e o vômito são medidas de proteção para a salvaguarda do psiquismo. E na esfera individual de cada um, essa congestão psíquica e espiritual muitas vezes se reflete no aumento avassalador do adoecimento psíquico. Nunca antes da história da humanidade nós tivemos tantos casos de depressão, de estresse, de exaustão, de pânico, de desorientação. E aí a gente para analisar que a humanidade está adoecendo. E aí tomamos como exemplo o caso dos bebês reborn, que está nas mídias agora, que eles têm nome, enxoval, certidão de nascimento e até, por incrível que pareça, aparecem consultas médicas. Esses bebês, que são bonecos hiperrealistas, que imitam recém-nascidos e muitas vezes custam mais de 10 mil reais, viralizaram sim nas redes sociais nos últimos meses. E aí a gente para analisar que cruzou a fronteira entre o hobby e um possível desequilíbrio emocional quando a gente não se distingue o cuidado fantasioso da realidade ou a interação com o boneco, como é que ele afeta as responsabilidades diárias. E aí a gente para analisar, é um pouco assustador, e a gente se faz a seguinte pergunta: o que pode levar um adulto a criar a conexão emocional com um boneco? E aí, há vários especialistas que disseram que são aspectos como a necessidade de promover cuidado, de fornecer proteção a algo ou alguém, ou quando essa pessoa não tem ninguém. E aí aflora o sentimento de solidão, de isolamento, de vazio. Muitas vezes o desejo desenfreado de vivenciar de algum modo a maternidade ou a paternidade,
sem a responsabilidade atrelada a essa vivência. E aí a gente analisa mais uma vez e verifica que, infelizmente, a humanidade está cada vez mais doente. E unindo-se a isso, destaca-se também as taxas de suicídio, mesmo entre as crianças e adolescentes, que também são assustadoras. E aí, a verdade é que nós somos co-criadores, nós somos seres dotados de livre arbítrio, relativo e limitado. Nós todos somos responsáveis por moldar as nossas próprias vidas e o nosso próprio destino. E essa moldagem, muitas vezes, nem sempre ela se direciona para o melhor. Ela nem sempre segue o caminho do bem. E muitas vezes nós achamos que a mudança ela é um sinônimo de progresso no mundo material. A mudança ela é permanente. O progresso, porém, é fruto de decisão, de estratégia. E nós precisamos, sim, aprender a escolher, a semear e colher sempre o melhor. A solidariedade das encarnações reúne as existências físicas em um verdadeiro colar de pérolas. Assim, as condições de uma existência particular sofrem, sim, a influência de existências anteriores e, consequentemente, afetam as existências futuras. E aí, parando para analisar tudo isso, a gente não deve ser tomados pelo desespero, pois, afinal de cada existência, nós saímos mais experientes e sempre retornamos com maiores possibilidades de êxito. E o advento da doutrina espírita marca a culminância de um processo de preparação da humanidade para o apogeu desse ciclo de transição planetária. A possibilidade de encararmos a vida presente e a vida futura do ponto de vista da imortalidade da alma coloca tudo em perspectiva. Circunstâncias e situações que poderiam assumir uma proporção ou dimensões intransponíveis tornam, sim, desafios passíveis de serem superados ou ao menos suportados. Sem desespero, sem revolta, sem perda de esperança. Claro que enfrentar tribulações em nossas vidas requer sim um preparo interior, psicológico e espiritual. E tudo isso muitas vezes sobrecarrega as nossas energias. E sobrecarregando as nossas energias, causa um vasto prejuízo para o cumprimento das nossas tarefas ou missão reencarnatória. É que os espíritos benfeitores mais experimentados nos advertem. Porque consolar não é retirar o fardo, mas sim remover o desespero. E nós devemos fazer, sim, ao nosso alcance para vencermos obstáculos que surgem em nossa vida terrena. E aí nós devemos entregar o nosso melhor na intensidade correta. A esperança de nós sairmos dessas tribulações é o prêmio daqueles que tudo fizeram, ao passo que a paciência é sinal da prudência e da sabedoria. Daqueles que entendem que não podemos controlar tudo. As virtudes exigidas, como nos ensinam os espíritos, são a fé, a firmeza, a perseverança e a submissão a Deus. E aí muitas vezes nós confundimos coragem com ausência de medo. Mas, entretanto,
o medo exerce um importante papel fisiológico e psíquico na proteção e sobrevivência para nos adaptarmos. E aí nós vimos que a ausência total de medo, ela é sinal de patologia e não de coragem. Brené Brown é uma norte-americana especialista em vulnerabilidade e ela disse assim: em todo o exemplo de coragem, há 3 elementos: incerteza, risco e exposição emocional. Portanto, não existe coragem sem vulnerabilidade. Em um mundo em que vivemos de expiações e provas, traumas, perdas e danos, eles representam turbulência da jornada que todos nós iremos enfrentar em algum momento da nossa vida. Aí resta saber como essas situações serão interpretadas, como elas serão experimentadas e qual o significado que cada um de nós vamos dar a cada uma delas. Eu costumo dizer que a ferida, ela é o lugar por onde a luz entra em cada um de nós. Cada circunstância que se desenha em nossa jornada terrena carrega em si um propósito divino, mesmo quando os nossos olhos materiais não conseguem enxergar. A vida, em sua sábia cadência, nos conduz muitas vezes por estradas que por vezes elas parecem áridas, difíceis, mas que nos preparam o espírito para horizontes mais amplos e mais luminosos. E mais uma vez o Espiritismo nos ensina que nada acontece por acaso. As experiências que hoje nós enfrentamos, sejam de alegria, de dor, de tristeza, de conquistas ou de provações, elas são lançadas, são sementes lançadas no solo fértil da eternidade. Em silêncio, o tempo sempre trabalha e o bem que nós cultivamos florescerá na estação certa. E quando silenciamos a aflição da matéria e paramos e elevamos o nosso pensamento, que os olhos da alma se abrem. E aí nós contemplamos as belezas da vida futura. Não como uma fantasia distante, mas como uma realidade viva, que pulsa nos ideais do bem, na prática do amor, da caridade, da fé, que nos consola e nos renova a cada dia. Jesus nos prometeu, sim, novos tempos. E esses tempos se aproximam a cada gesto de fraternidade, a cada coração que desperta para a verdade e a cada consciência que escolhe servir com humildade e perseverança. As dores de hoje que acabamos enfrentando em nossas vidas são como sombras passageiras ante o sol nascente de um mundo regenerado. Confiemos. Se hoje caminhamos entre provas e expiações, é porque nós estamos a caminho da libertação. E que os nossos olhos espirituais estejam sempre atentos às promessas de Jesus, para que, em meio às tempestades, saibamos que o nosso amanhã, com certeza, será luz. E que a vida, em sua essência, é sempre um convite à renovação e à esperança. Que tenhamos uma semana abençoada.
Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, os nossos amigos de luz, nossos anjos, para agradecer. Vamos agradecer pelo dia de hoje, vamos agradecer por tudo que nos foi ofertado, tudo de bom, que cada dia a gente recebe coisas maravilhosas que vêm do alto. Então que a gente possa sempre agradecer, mais agradecer do que pedir. Na certeza que quando estamos agradecendo, nós já estamos recebendo o necessário para a nossa evolução e para a nossa caminhada. Que Deus e Jesus, os amigos de luz, derrame muita energia positiva e bênção a todos aqueles que se encontram nos hospitais junto de seus acompanhantes profissionais da saúde, aqueles que se encontram nos seus lares, em sofrimento, precisando de ajuda, a nossas crianças que se encontram nas casas de passagem e orfanato, os nossos idosos nas casas geriátricas, os jovens no reformatório, os presos nos presidiários, e todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra fazem parte da nossa encarnação possam receber, nossos familiares, que seja compartilhado com eles também toda essa luz, essa bênção, essa energia positiva que está sendo derramado do alto, essa paz que está invadindo o nosso ser agora, seja compartilhado com eles, nossos locais de trabalho, todo lugar que nós estiver, que eles também recebam através de nós, através do nosso pensamento positivo e da nossa gratidão, que chegue às outras pessoas, que chegue ao nosso próximo, que chegue também a todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra no dia de hoje, seja eles por assassinato, suicídio, morte natural, Covid ou acidente, que eles possam ser encaminhados aí no plano espiritual, para um pronto-socorro, para uma colônia onde melhores eles estiverem, que seja da melhora deles. E ao nosso ente querido, que esteja aqui agora nesse momento em visita, ou que esteja no plano espiritual também, que eles recebam o nosso abraço e a nossa gratidão por eles terem feito parte da nossa encarnação no mundo terra. Passamos agora para a segunda parte do trabalho com paz e que Deus envolva cada um de nós junto com o nosso divino Mestre Jesus. Que assim seja, Jesus. Pai, no princípio dos tempos, quando ainda dormia, tuas mãos me tocaram e despertei ao calor de teu magnânimo amor. Em teu seio cresço e me enobreço, na arena das lutas, dores e alegrias de cada dia. É em teu pensamento que formulo o meu, e é na tua luz que posso ver as formas e cores de tudo que criaste. Em tua sonoridade escuto os sons da natureza e a minha própria voz. Em teu peito me agasalho, em teu amor me aconchego, e em teu carinho repouso de todos os cansaços. Acolhe-me em teus braços e deixa-me ouvir o cântico das esferas que ressoa no infinito do tempo e nos espaços sem fim. Deixa minha alma juntar-se à tua e que eu possa dizer, na plenitude do meu ser,
Eu e meu Pai somos um. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que possamos retornar aos nossos lares melhor do que quando nós chegamos hoje aqui, levando na bagagem muita fé, muita esperança, muita oração e muito pensamento positivo, sempre na certeza que nunca estamos só. Que tenhamos também uma semana iluminada e abençoada, do jeitinho do nosso Pai amado, que Ele faça o melhor por nós durante essa semana e todas que virão. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco e Jesus Vernetti, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite, que assim seja, Jesus.